Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Então, veja bem, o profeta velho mentiu para ele, que Deus havia dito tal coisa, né? Ele caiu nessa mentira, ele preferiu acreditar no profeta do que no próprio Deus, que tinha falado diretamente com ele. E o próprio profeta que havia mentido agora recebe uma palavra de Deus mesmo, falando que ele desobedeceu a palavra, que ele foi rebelde à palavra do Senhor e que o cadáver dele não entrará no sepulcro de seus pais. No 23. Depois do profeta, a quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E aí o profeta vem, recolhe ali o corpo do homem de Deus, né? E ele acaba fazendo sepultamento ali naquela região. O que nós podemos entender dessa história? Que a palavra de Deus é a autoridade máxima, né? O que Deus diz para nós, né, através da sua palavra, ela é a maior autoridade. Não importa se vir um profeta velho aqui, que talvez tivesse anos e anos de experiência, fosse mais velho do que esse outro homem de Deus, né? Se ele acha ou diz que é profeta, só que se essa pessoa disser uma coisa que é diferente da palavra de Deus, nós devemos ficar com a palavra de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, uma coisa que muitas pessoas usam aí, muitos pregadores, muitos pastores usam, que eles dizem assim: se eu tiver errado, eu vou me ver com Deus. Não sei se você já viu falar assim: obedeça o que eu estou dizendo, né? Diz para o membro da igreja: obedeça o que eu estou dizendo, porque se tiver errado, eu é que vou prestar contas, né? Sou eu que vou resolver com Deus, né? E nessa história nós vemos que não é assim. Nós não vemos o profeta velho morrendo aqui, né? Ele que mentiu e disse que Deus havia dito algo que ele não tinha dito, né? Mas nós vemos que nessa história, quem morre é o homem de Deus que acreditou no profeta velho ao invés de seguir a palavra de Deus. Isso nós devemos tomar para nós hoje, né? Não seguir cegamente pessoas porque nós achamos que elas são pessoas de Deus. Nós vemos que essa pessoa aqui, esse profeta velho, ao mesmo tempo que ele mente, logo depois ele é usado por Deus. Então, fulano é muito usado por Deus. Tudo bem, né? Deus pode usar quem ele quiser. Mas a questão se aquilo que este homem de Deus aí na tua vida, né, falar, for diferente da autoridade maior que a palavra de Deus, você deve rejeitar, você deve desobedecer. Era isso que Deus esperava desse homem de Deus aqui, né? Tanto que ele diz: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Então, Deus esperava que esse homem de Deus aqui, ele obedecesse a palavra do Senhor, mas ele escolhe não obedecer, ele escolhe seguir aquilo que um outro profeta falou, né? Então, vamos cuidar nos nossos dias, né? Eu quis falar sobre isso porque eu acho que é muito pertinente. Tem muita gente dizendo assim que
Se você fizer o que eu mando e eu tiver errado, eu vou pagar. Pode ficar tranquilo que você não vai ter culpa no cartório, né? Mas não. Nós sabemos que nós temos a nossa responsabilidade. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. E nós temos que ter esse desejo de segui-la acima de qualquer pessoa. Por mais abençoado que pareça ser, né? Ou que até seja. Mas se essa pessoa errar, né? Ter algum rompante humano e falar algo da carne ao invés de Deus, se for diferente daquilo que está na palavra, nós devemos desobedecer, né? E essa história, ela sempre me chamou muito a atenção. Deus me deu grandes lições com ela já há anos já que Deus fala comigo sobre isso. Bom, então nós vemos esse início da divisão das tribos, né? O início desse reino dividido aqui, com Jeroboão ao norte, que era servo de Salomão, né? Então não era mais da linhagem de Salomão, não era filho. E ao sul nós temos Judá, né? O reino do sul, sob o comando de Roboão, que sim era filho de Salomão. Vemos que Roboão não foi obediente a Deus, ele ficou mais preocupado com os seus impostos, o seu reino inchado, do que propriamente com obedecer a Deus, né? E nós vemos então no reino do norte de Israel uma sequência de reis usurpando o trono do outro, né? Então, no reino do norte já não tem mais linhagem de Davi, né? Então, Jeroboão, que era servo de Salomão, dá essa sequência e nós vamos ter 9 dinastias diferentes. Então, o que são dinastias? São ali partes da história em que há a passagem do trono de pai para filho. Então, a dinastia de Jeroboão, por exemplo, vai ser Jeroboão e o seu filho Nadab. E aí, logo depois, já vai mudar a dinastia. Já entra outro rei que não era da linhagem de Jeroboão, que era o Baasa. E este tem um filho, Elá. E logo depois também já muda a dinastia, vai para Zinri. Então, nós vemos que há essa mudança, não é aquela linhagem sequencial, certo? Porque o Reino do Norte vai ser tão cheio de um monte de coisa errada, vamos dizer assim, né? Paganismo, idolatria, desobediência, briga por poder, né? Que não se tem essa possibilidade. Nós vemos isso acontecer direto aqui. A apostila ela vai trazer alguns detalhes da história de Acabe, né? Que vocês já devem conhecer, que foi casado ali com Jezabel, né? Que tem aquele contexto da história de Elias. Vocês sabem que Acabe era terrível, Jezabel era pior, né? Então, teve muita idolatria, muita confusão. Aí tem ali um momento na história ali que Acabe faz uma aliança com Josafá, que nesse momento era rei do sul. E aí há um casamento ali entre os filhos ali de Josafá e Acabe. Nós vamos ver para frente isso. Então, se mistura um pouquinho essa história nesse momento, certo? Mas, de modo geral, o Reino do Norte ficou totalmente alheio ao Reino do Sul, totalmente independente, certo? E aí nós temos também na apostila a questão de Jeú, que era filho de Josafá. Jeú, então, ele fica responsável diante de Deus
ele era um rei, ele fica responsável por eliminar toda a casa de Acabe. Então Deus ele usa Jeú como instrumento de justiça, certo? Porque foi tão abominável as coisas que Acabe fez a Deus que ele manda exterminar a linhagem, certo? E aí Jeú faz isso, ele obedece a Deus, mata 70 filhos de Acabe, todos eles foram decapitados e suas cabeças expostas na entrada do palácio, para todo mundo ver. E aí ele não se contentou só com isso, ele fez mais coisas além do que Deus havia pedido, matou sacerdotes, adoradores de Baal, fez assim um extermínio do paganismo, com exceção daqueles bezerros de ouro que Jeroboão tinha feito, de Dan e Betel, né? Então, assim, ele aqui no final ali da página 80 da apostila, ele vai falar assim, 2 Reis 10, 30. Por isso disse o Senhor a Jeú, porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Então ele dá aqui, Deus dá a Jeú a possibilidade de que a dinastia dele seja longa, né? Seja 4 gerações assentados no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Então, assim, Jeú, ele foi um instrumento de justiça para Deus, né? Mas ele foi meia boca, vamos dizer assim, porque ele não foi de todo o coração. Então, ele deixou algumas coisas ali em haver, vamos dizer assim, né? Se vocês olharem a apostila, página 82, nós temos aqui uma tabela, certo? Com o nome dos reis, o ano do reinado e as dinastias, né? Então, que era realmente a sequência, né? Dinastia de Onre, por exemplo. Teve Onre, seu filho Acabe, o filho Ocosias, o filho Jorão. Aí já mudou a dinastia. Perceba que sempre quando muda a dinastia, acontece alguma coisa trágica com o antecessor. Então, há um assassinato aqui de Jorão, por exemplo, e aí Jeú assume o trono. Depois há um assassinato de Zacarias, né? Um assassinato de Salim, e assim acontece para frente, né? Vocês têm ali todos eles, né, para acompanhar. E nós vemos que os profetas, eles vão avisando, né, a respeito da desobediência, da idolatria, que Deus iria punir isso. E Deus vem e pune, né? Então, pensando no reino de Israel, reino do norte, nós temos ali o momento em que o povo é levado cativo pelos assírios. Então, nessa época, o Império Assírio tinha dominado basicamente toda aquela região, né? E ele vai devastando os outros lugares, assim. O Império Assírio é conhecido como um dos mais violentos. Eram pessoas, assim, realmente más, né? Nós sabemos que existe maldade, existe maldade, né? É aquela, assim, que eles torturavam por prazer as pessoas. Não era só uma questão de poder ganhar uma guerra ou não, mas eram torturas sérias, certo? E aí, eles começaram a dominar toda aquela região ali para cima, ao norte, né, de Israel, e eles chegaram até ali Israel e fizeram acordos. Então, antes de dominar totalmente, né,
o Reino do Norte, e eles fizeram acordos para eles deverem tributos à Assíria, ao Império Assírio, em troca deles poderem permanecer no território e terem sua certa autonomia, né? Mas chegou uma hora que eles alegaram que houve uma conspiração e não pagaram tributos mais. Então esse rei da Assíria, o rei Salmanasar, ele manda prender Oséias, que era aí o último rei, né, da época ali do Reino do Norte, do Reino de Israel, e cercar a cidade de Samaria, né? Samaria, mais para o final, ela acaba sendo a capital do Reino do Norte. Antes, eles usavam mais Siquém como capital, mas depois passa a ser Samaria. E aí, os assírios, eles tinham um jeito de agir assim no seu império, que era pegar pessoas que estavam naquele território, que era deles, né, a hora que eles invadiam, eles tiravam as pessoas de lá, levavam e espalhavam para outros reinos que eles tinham conquistado e pegavam outras pessoas desses outros reinos e traziam para esse lugar que eles tinham acabado de conquistar. Então eles pegaram o povo de Israel, espalharam para as outras nações ali, para os outros povos que eles haviam conquistado antes, e tiraram pessoas desses outros povos e jogaram onde estava o território de Israel. Então, aquela região virou uma miscigenação total, de povo, de tudo que é jeito, de religiões, de todas as mais diferentes, e inclusive com um remanescente que tinha ficado ali do próprio povo de Israel. Então, houve uma bagunça ali. E essa região, depois, né, esses povos misturados dão origem, então, aos samaritanos, que no Novo Testamento nós conhecemos aí, né, João 4 e tal. Então, esse cativeiro assírio, ele começa, então, pelo Reino do Norte, né, o juízo de Deus sobre toda essa desobediência e idolatria começa com o povo do Norte. Enquanto o povo do Norte é levado cativo, o povo do Sul ainda permanece por mais ou menos 125 anos, se não me engano. Eu vou passar para vocês melhor ali para frente. Ele ainda permanece por um bom tempo. E Jeremias vai começar a profetizar, alertando o Reino do Sul. Ó, se vocês não atentarem e mudarem suas práticas, vai acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com o povo do Norte. Então, nós vemos que Deus, ele faz isso para atrair o povo de volta para o lugar certo, né? Porque foi tentado e não foi conseguido, né? Os profetas foram rejeitados pelo povo e pelos reis que passaram ali pelo Reino do Norte, né? E aí o povo se dedica ali à feitiçaria, adivinhação, sacrifício humano e se entregaram à prática do mal, né? E ali o texto da apostila, na página 82, ela finaliza falando que nós não podemos focar só na graça eterna de Deus e esquecer da sua justiça, né? Isso nós já comentamos bastante durante as aulas, né? Mas o que ele diz ali, o último parágrafo? Desta forma, qualquer visão que refute o juízo, o julgamento divino, deve ser refutado como heresia em nossos dias. Não devemos aceitar um evangelho que desconsidere o pagamento de um preço como parte do processo de caminhada cristã. Então aqui ele mostra muito bem que esse evangelho de açúcar que existe por aí, que as pessoas andam pregando, né, que falam só do amor de Deus e da graça de Deus, ele não deve ser visto como algo bom, mas deve ser visto como uma heresia, certo? E deve ser rejeitado. Por quê? Como eu sempre comento com as pessoas, né? Uma pessoa que não sabe que ela está perdida e condenada à morte, ela não sabe por que ela precisa de um salvador.
né? Ela nunca vai compreender isso. Então, só quem tem consciência da sua perdição, a consciência de que ela está condenada, né? E que não tem como se salvar sozinha, aí sim ela vai buscar um Salvador. Por isso o Evangelho tem que ser completo, né? O amor de Deus está nisso. Ele não precisava salvar ninguém, mas ele escolhe por amor, né? Pagar o preço que era para nós pagarmos, o preço de morte, salário pelo nosso pecado, né? Então nós devemos pregar isso, mostrar. Deus não é só aquele Deus que atura todas as coisas, que aguenta todas as coisas no sentido de que, pecou, tadinho, né? Tadinho. Que aceita tudo. Isso aí não é o Evangelho, isso deve ser tratado como heresia, ok? Então, nós vamos na próxima aula ver agora o que vai acontecer com o Reino do Sul. Foi bem rápido, né? Se nós pudéssemos estudar cada um dos reis bem devagar, seria bem interessante, mas não temos esse tempo. Então, eu conto com vocês aí para fazerem as autoatividades e entramos ali no Reino de Judá na próxima aula. Deus abençoe.